sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: a virtude moral é uma consequência do hábito. Nos tornamos o que fazemos repetidamente. Ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura. Linda reflexão de Aristóteles. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, corrente elétrica. Vocês irão encontrar esse conteúdo no livro didático de vocês, a partir da página 185. A habilidade de número 3, classificar equipamentos elétricos residenciais como chuveiro, ferro, lâmpada, TV, rádio, geladeira e etc. De acordo com o tipo de transformação de energia elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo. Corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas no interior de condutores sólidos. Ocorre por meio de migração de elétrons de uma extremidade do condutor para a outra. Condutor sólido sem adaptador. Nós temos aí na imagem um condutor sólido sem adaptador. Aplica em suas extremidades movimentos aleatórios dos elétrons em direção diversas por causa da agitação molecular, proporcional à temperatura. Nós temos aí na segunda imagem um condutor com adaptador. Então, condutor sólido com adaptador, aplica em suas extremidades, surge como campo elétrico no interior do fio, que interage com o campo elétrico de cada elétron, promovendo uma força eletrostática de sentido contrário do campo. O movimento aleatório dos elétrons em direção a diversas idas existe, mas é sobreposta ao movimento de arrasto dos elétrons dentro do condutor. Essa movimentação ordenada de cargas é chamada de corrente elétrica. Vamos entender um pouquinho sobre as cargas. Se aplicarmos um adaptador numa solução eletrostática, cargas positivas irão movimentar no sentido do campo e as cargas negativas irão se movimentar em sentido contrário ao campo. Poderíamos pensar na existência de duas correntes elétricas, uma constituída positiva e outra constituída de cargas negativas. Nós temos aí na imagem um processo de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Nós temos campo positivo e nós temos campo negativo. Cargas elétricas positivas. Como carga elétrica positiva movimenta-se em sentido equivalente à carga negativa, em sentido contrário, podemos escolher um dos sentidos como o sentido da corrente. Foi escolhido o sentido da corrente como sendo o sentido com que se movimenta cargas positivas. Essa corrente é chamada de corrente convencional. Então, pessoal, as cargas positivas são chamadas de corrente convencional. Correntes elétricas, sentidos da corrente elétrica. Real, movimento de elétrons pelo negativo para o positivo. Então, quando eu digo que eu tenho uma carga elétrica real, eu tenho o que, professora? Movimento dos elétrons pelo negativo, começa pelo negativo,
para o positivo. Convencional, movimento hipotético de cargas positivas pelo positivo para o negativo. Então, no convencional, sai de quem? Do positivo para o negativo. Não existe na realidade. Símbolo de uma pilha gerador. É o que ocorre na realidade, o movimento de elétrons. Símbolo, olha aí, vocês têm aí na imagem o símbolo de uma pilha gerador. E nós temos o símbolo também aqui de uma pilha gerador. Professora, como é que acontece? Se vocês observarem, nós temos dois lados das pilhas. Então, eu tenho uma negativa e tenho uma positiva. Não existe movimento de prótons, mas permanece sempre na concepção por movimento histórico até hoje. Então, nós temos aí, na pilha, né, no gerador negativo, sentido real de corrente. Então, nesse sentido real de corrente, no ladinho da pilha, negativo, nós temos o quê? Movimento de elétrons. Ele sai de quê? Pelo negativo para o positivo. Então, do outro lado, nós já temos quem, professora? Sentido convencional de corrente. Aí nós temos, nesse sentido convencional, nós temos, sai do positivo para o negativo. Intensidade de corrente. A intensidade da corrente, representada pela letra I minúsculo, é uma grandeza que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa determinada área de um condutor em determinado intervalo de tempo. Então, nós temos aqui, olha aí a imagem, I é igual a Q sobre delta T. Carga elétrica de Colombo. E o delta T, professora, o tempo por segundo. E o I, professora, a corrente elétrica. Ampare. Aí nós temos um gráfico I vezes T. Intensidade de corrente varia com o tempo. Então, nós temos aqui no gráfico a carga elétrica total, que é determinada pela quantidade de tempo, é dada numericamente por área sobre a curva entre instantes. Então, eu tenho tempo inicial e tempo final. Nós iremos representar por quê? TI e T2. Pessoal, nós vamos falar agora sobre resistência elétrica. A figura representa a movimentação de elétrons através de um fio metálico. Os elétrons colidem com os átomos do material encontrado numa posição. A sua movimentação, a grandeza que mede a dificuldade no movimento dos portadores de carga elétrica é chamada de resistência elétrica. Então, nós temos aqui R é igual a delta V sobre I, unidade de volts para ampere. Nós temos aqui, pessoal, referente à corrente. Observe o brilho da lâmpada do condutor longo. O fio longo e o fio curto estão submetidos à mesma diferença de potencial, mas a intensidade da corrente do fio longo é menor. É mais difícil a movimentação de cargas através do fio longo que através do fio curto. Então, nós temos aí duas lâmpadas. Iremos perceber que pela distância do fio, a lâmpada não consegue ter o mesmo potencial da lâmpada do fio curto. Podemos perceber na sua iluminação. Fio curto, uma iluminação 100%. Fio longo, a iluminação reduzida. Resistor. O resistor são componentes elétricos destinados, em geral, a limitar a intensidade da corrente elétrica.
circuitos elétricos. O circuito elétrico pode ser muito simples, como de uma lanterna, até muito complexo, como é o caso de uma placa-mãe de um computador. Circuito real baixo, elétrons atraem, entram. Pilha seca, elétrons empurrados avançam. O fio de cobre. Existe um adaptador entre A e B. Aqui nós temos quem? Na primeira imagem, nós vamos perceber que nós temos uma pilha. Circuito real baixo. Nós temos aqui na outra, pode ser representada por um símbolo. Reostato. O reostato, resistência variável, nada mais é que um dispositivo que possibilita a variação da resistência de um circuito elétrico, podendo dessa forma aumentar-se ou diminuir-se seu valor, em função da necessidade da alteração da intensidade da corrente no circuito. O reostato de resistência variável continuamente baseia-se no comprimento. O reostato é um simples fio metálico, representado pelas letrinhas A e B, tal como se pode colocar no circuito do fio todo, ou uma parte dele, mas realizamos com essa operação o condutor e o cursor. Desse modo, a corrente percorre sempre a parte AC do condutor para a posição a qual se encontra. Observem o item, meus amores, e apliquem o conhecimento de vocês. Através de quê, professora? Do livro didático, localizado na página 193, exercício de fixação, que vai da 6ª à 10ª questão referente ao assunto proposto.